O projeto de lei que reduz a pena de Jair Bolsonaro e dos demais condenados à trama golpista cumpre a expectativa da oposição? Bom dia para você. Bom dia, Kátia. Bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, o que aconteceu era o que a gente vinha falando há um tempo aqui na coluna Em Cima do Fato e aconteceu por um motivo que a gente já tinha trazido à apuração. O texto só foi pautado na Câmara dos Deputados porque Davi Alcolumbre se comprometeu a pautar também no Senado. Esse trabalho vinha sendo feito principalmente pelos senadores Flávio Bolsonaro e Rogério Marinho, que é o líder da oposição, junto a Davi Alcolumbre. O combinado foi o texto que Davi Alcolumbre falar que vai pautar no Senado é o texto que será pautado na Câmara e que a oposição sabia que seria aprovado. Não é a anistia, é a dosimetria, ou seja, a redução de penas. E como ficou? Ficou o seguinte: os crimes que são considerados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, que são golpe ou tentativa de golpe e atentado violento à democracia, não foram anistiados, mas vai prevalecer a pena maior de acordo com o texto e o relatório que foi aprovado ontem, um texto de Paulinho da Força. E também haverá uma progressão de pena mais rápida para todos os crimes. O que significa isso? Que as pessoas que teriam que cumprir, com caso de réu primário, 25% da pena antes de ir para o semiaberto, vão ter que cumprir apenas 16%. Significa também que boa parte deve ser liberada em breve, se esse projeto de fato sair do papel e virar lei. E agora, o que acontece? Acontece que o Senado Federal vai pautar essa matéria. Davi Alcolumbre já anunciou o que pode acontecer lá. E ontem à noite eu estive em um jantar que teve ministros do STF e também senadores, e o que os parlamentares me disseram é que pode haver uma radicalização em relação ao texto que foi aprovado. Se isso acontecer, vai ter constrangimento, principalmente com parlamentares do Centrão, que só aceitaram votar a dosimetria. Mas se tudo correr conforme o combinado e esse texto que passou na Câmara passar no Senado, ele vai para as mãos do presidente Lula, que deve vetar a proposta, e ela volta para o Congresso Nacional, e a oposição falou que vai derrubar esse veto. E se for judicializado, o que o Supremo Tribunal Federal vai falar? Será que vai considerar inconstitucional porque prevalece apenas um dos crimes entre golpe de Estado e atentado violento à democracia para fins de cumprimento de pena? Não sabemos. Ontem, quando essa proposta ainda não tinha sido votada, tive contato com ministros do Supremo Tribunal Federal. Continuo nessa apuração para ver qual é a tendência no STF. Será que o Supremo Tribunal Federal vai considerar inconstitucional e derrubar todo o trabalho da oposição? Isso é o que a gente deve saber nas próximas horas. Kátia Eustáquio. Oi, Edilene. E o presidente nacional do PT tenta uma nova alternativa se o senador Rodrigo Pacheco mantiver mesmo a posição de não disputar o governo de Minas. Que alternativa seria? Exato, Kátia. Ontem o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores se encontrou com alguns jornalistas aqui na capital federal, na sede do PT, e falou sobre vários assuntos. Dentre eles, a disputa ao governo de Minas. O que ele disse? Que ele não desistiu de Rodrigo Pacheco, ou seja, se Rodrigo Pacheco voltar atrás e quiser permanecer na vida pública e se candidatar ao governo de Minas, que ele vai trabalhar para que isso aconteça. Mas caso Rodrigo esteja de fato fora do páreo, um nome que ele considera importante em Minas para essa disputa, para ser candidato ao governo do estado, é o de Tadeu Martins Leite, o Tadeuzinho, presidente da Assembleia Legislativa. Edinho Silva também citou outros nomes, entre petistas, como Margarida Salomão, que é a prefeita de Juiz de Fora, e também Marília Campos, a prefeita de Contagem, que já disse que se for para disputa é ao Senado e não ao governo de Minas. E o ministro Alexandre da Silveira de Minas e Energia, que é do PSD, ele disse que o ministro quer ser candidato ao Senado e que o PT respeitaria essa vontade, mas que primeiro ele precisa resolver a contradição no partido dele, que abrigou Matheus Simões, vice do governador Romeu Zema, e que isso, inclusive, começou a inviabilizar a própria candidatura de Rodrigo Pacheco. Então, que essa questão precisa ser resolvida para que Alexandre Silveira se coloque como candidato ao Senado. Quais são as possibilidades? Ou ele sai do PSD, isso chegou a ser citado por Edinho Silva, ou sai do PSD Matheus Simões, que foi para lá para se candidatar, ou então ele permanece no PSD e participa da campanha do presidente Lula, se ele resolver isso de forma amigável no partido. Então, essas questões foram colocadas e o nome de Tadeuzinho, o presidente da Assembleia, foi citado como uma possibilidade para o governo de Minas. Kátia Eustáquio.